Olá, meus amigos. É, eu gosto de abrir espaço aqui neste canal, né, para todas as experiências que você teve na igreja, que não tem espaço para serem conversadas lá, para serem validadas, né? Experiências que se te machucam, se te magoam, a culpa é sempre tua, né? Lá dentro. Então eu gosto de abrir espaço aqui para a gente conversar e validar cada uma dessas experiências, cada um desses sentimentos que você tem, né? Porque se você frequenta uma igreja, como uma igreja mórmon, por exemplo, em que você entrega tudo, né? Teu tempo, bens, talentos, energia, você deveria ser muito bem tratado, você deveria se sentir muito bem lá dentro. Então, se você frequenta uma instituição que tira tudo isso de você e ainda por cima te faz sentir mal, culpado, cheio de vergonha por ser quem você é ou por fazer coisas que um ser humano faz, porque a gente erra, a gente cai, a gente levanta, então tem alguma coisa errada com essa igreja. Então talvez você tenha que repensar se é uma comunidade saudável para você ou não, tá? A experiência do nosso brasileirinho de hoje ilustra isso. Presta atenção aqui, tá? Ele fala o seguinte: querida Vânia, venho por meio desta relatar minha triste e dolorosa experiência como santo dos últimos dias. Fui batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aos 11 anos de idade. Sempre buscava por mim mesmo a espiritualidade desde cedo. Minha família não frequentava a igreja, eu era o único membro na minha família. Aos 13 anos de idade, passei pelo maior terror da minha vida, que me marcou muito. Fui sozinho passear no shopping da minha cidade e fui molestado sexualmente por um velho no banheiro do shopping. Liguei chorando para o meu padrasto, que foi correndo me buscar. Registramos boletim de ocorrência e em seguida fui ao bispado comunicar meu bispo sobre o abuso. 13 anos de idade, tá? Ele queria que eu contasse a ele os mínimos detalhes do ocorrido. E uma das perguntas que ele me fez foi se eu tinha gostado. O bispo me colocou em estado probatório por tempo indeterminado. Na época tinha uma grande amiga da igreja que me defendeu quando contei para ela. Comentou com meus pais, que não são membros, a atitude do bispo. A minha mãe enfrentou o bispo com toda a fúria dela e me defendendo. E me sentia muito mal com tudo aquilo. Após o ocorrido, me mandaram para a estaca conversar com o presidente, juntamente com minha família e minha amiga, que sempre me apoiou nessa fase tão difícil. Meu Deus. O presidente da estaca não quis passar por cima do bispo. Então, minha amiga que me apoiava na igreja decidiu ir até o Quórum dos 70. Na época, quem nos assistiu foi Dallas Archibald. Ele conversou muito conosco, mas enfim, só passei de diácono para mestre aos 15 anos, quando mudei de ala e o bispo era outro. Foram 2 anos sem tomar o sacramento ou realizar qualquer coisa dentro da igreja. Na nova ala, me preparei para a missão. E aos 19 anos, servi uma missão de tempo integral. Porém, era homossexual. E durante minha missão, na última área, me apaixonei pelo meu companheiro, que morava em Salt Lake, e havia reciprocidade nesse sentimento, e mantivemos contato mesmo após a missão, mas por causa da igreja ele preferiu entrar no armário e quebrar a chave, casou-se e teve filhos. Nunca me senti culpado por ter me apaixonado na missão, pois sabia que Deus tem o controle de tudo e ele sabia que eu encontraria lá. E por experiências anteriores, conhecendo a visão pequena e suja desses líderes, nunca confessei nada. O meu amor por ele foi lindo demais para jogar pérolas aos porcos. Ainda bem que ele não confessou nada, né? Até o ano de 2008, mantive-me firme na igreja. Era líder da missão da ala, fui presidente do MAS, da estaca, e minha vida estava bem tranquila na igreja. Até que um dia, o bispo e presidente da estaca receberam uma denúncia de um membro que eu era homossexual.
a minha casa caiu, literalmente. Ai, meu pai, essa história me... O presidente da estaca queria fazer um conselho disciplinar para mim e estava investigando minha conduta. Chamou uma melhor amiga minha da igreja para uma entrevista e ameaçou retirar a recomendação dela para o templo se não dissesse a verdade. Meu pai, não acredito. O bispo e presidente da estaca ligaram para minha mãe questionando minha sexualidade e minha mãe só não o chamou de santo. Ele coloca entre parênteses, risos. Essa mãe é das minhas, viu? E ainda disse para o presidente que a vida era minha e que se eu fosse exposto pela igreja em algum tribunal, ela levaria o caso para a justiça civil. Muito ferido com tudo aquilo, eu fiz minha carta pedindo minha desassociação da igreja e nunca mais voltei. Entreguei a carta e saí à francesa. Sei que ainda sou membro porque o presidente da estaca, que hoje perdeu o cargo por trair sua esposa, me contou um dia que eu o encontrei que ele não havia me excomungado. Hoje, aos 40 anos, encontrei paz em outra religião espiritualista que me respeita como um ser humano e tenho o mesmo privilégio de servir igualmente às outras pessoas, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Gostaria de abertamente mandar um recado a todo homossexual por onde ler minhas palavras. Qualquer religião que te discrimina, te diminui ou te tira privilégios devido à sua homossexualidade, ou melhor, sua natureza, ela não é digna de você. Prestou atenção nisso? Presto meu testemunho de que o homossexualismo não é pecado, que Deus me ama do jeito que eu sou. Sei que Ele ama a minha natureza da mesma forma que Ele ama cada um de seus filhos. Ivânia, que Deus te abençoe e ilumine todos os seus caminhos. Muito obrigada, meu querido. Eu desejo mesmo para você que esse Deus em quem você acredita e confia te abençoe e ilumine todos os seus caminhos. Já tem iluminado, né? Porque você passa uma leveza aqui muito grande, né? Você passa uma coisa muito boa pra gente. Depois de ter passado por tantos problemas dentro da igreja, né? A única igreja verdadeira sobre a terra, né? Você passa muita paz aqui, muita serenidade. Então, obrigada. A gente precisa escutar depoimentos como o teu, tá? Você que é membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias e diz que todas as pessoas são bem-vindas lá dentro, você ainda acredita nisso depois de escutar a história desse nosso amigo? Eu não sei se você prestou atenção na história dele, mas ele estava seguindo o currículo Mormon, mesmo tendo que colocar de lado a própria natureza dele, viu? Porque ele sabe que não existe espaço para homossexualidade na tua igreja. Ele não foi brigar pelos direitos humanos dele, viu? Direitos humanos. Dizendo que ele ia sim ter um relacionamento homossexual e que ele ia frequentar a igreja com o companheiro dele. Ele não fez nada disso. Ele não foi desafiar a tua igreja. Ele não foi se levantar contra a autoridade. Não. Ele estava fazendo o melhor que ele podia. Ele foi para a missão. Ficou lá por 2 anos. Se apaixonou pelo último companheiro, mas segurou a onda. Respeitou o companheiro dele que tomou a triste decisão, muito triste decisão, de colocar de lado, de anular a própria natureza e se casar com uma pessoa do sexo oposto e ter filhos, por causa da tua igreja. O nosso amigo da história que respeitou tudo isso. Ele estava lá trabalhando de graça para a tua igreja. Foi presidente da missão da ALA. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Eu quero falar certinho, né? Ele foi presidente do MAS da Estaca, foi líder de missão da ALA. E a vida dele estava tranquila, ele fala aqui. Mas um membro da igreja, né, que precisa estar sempre buscando alguma coisa para falar da vida dos outros, é ou não é? Sabe por quê? Porque quando você fuxica a vida alheia, você se sente melhor em relação à tua própria.
Porque você conhece as tuas próprias falhas, que todos nós temos, né? Mas na tua igreja não existe espaço para as tuas falhas. Então você precisa buscar na vida das pessoas alguma coisa que te faça sentir bem em relação a você mesmo. Então ele usou uma palavra que ele foi muito educado em dizer que o presidente e o bispo, o presidente da estaca e o bispo receberam uma denúncia de um membro que eu era homossexual. Não foi denúncia, foi fofoca. Denúncia é um termo para criminosos, né? Quando você denuncia um crime, né? Como pessoas têm denunciado a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias por desvio de dinheiro, muito dinheiro, rios de dinheiro. Quando alguém denuncia que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias sonegou impostos, desviou dinheiro que era para ser usado em ajuda humanitária, isso é denunciar crimes que a igreja cometeu. Só para dar um exemplo, né? Agora, uma pessoa ser homossexual não é crime, é natureza. Então esse membro não fez uma denúncia, esse membro fez uma fofoca. Bispo fulano de tal, ele é homossexual, viu? É. Presidente fulano de tal, sabe? Ele é homossexual. O nome disso é fofoca. Querido, com todo respeito, eu decidi fazer essa observação em relação a esse termo tão educado que você usou, mas que definitivamente não cabe na tua história, porque homossexualidade não é crime e nem escolha, é natureza, né? O que o bispo fez? O bispo, não, deixa eu ver quem foi que ligou. O bispo e o presidente da estaca ligaram pra mãe dele, né? Pra saber que história é essa. Como assim ele é homossexual? Eu adorei essa mãe. Ela falou, olha, a vida é dele, viu? Olha, a vida é dele, vocês não tem nada a ver com isso. Eu vou te dizer mais. Se vocês colocarem meu filho em tribunal por causa disso, na igreja, eu vou levar esse caso pra justiça civil. Mãe desse querido, grande beijo, um grande abraço. Você não é membro da igreja. E você teve a integridade, a força, a coragem de defender o teu filho como uma leoa. É assim que se faz. Porque ninguém deveria ser julgado e muito menos excomungado de uma igreja por conta da sua natureza sexual, da sua orientação sexual. Como se isso não bastasse, né? Antes dele sofrer esses problemas na vida adulta, apesar de estar vivendo a vida dele, tá quietinho no canto dele, né? O que ele estava fazendo com a vida dele não interessa para ninguém, mas algum fofoqueiro ou fofoqueira tinha que falar pro presidente da estaca e pro bispo, né? Mas antes disso, o mais grave foi quando ele tinha 13 anos de idade, ele foi abusado sexualmente por um estranho, e o bispo queria saber detalhes sobre o ocorrido, inclusive perguntou se ele gostou. Você que tem formação em psicologia, psiquiatria, faz um comentário pra gente aqui no vídeo, por gentileza, e fala pra gente quais são as consequências de uma criança de 13 anos de idade ser tratada dessa forma depois que ela é abusada sexualmente. Divide com a gente o teu conhecimento, teu expertise, viu? E diga pra gente, porque eu não consigo nem imaginar como uma criança de 13 anos de idade se sente, ou que consequências isso traz na vida dela quando ela escuta de um homem que ela considera uma figura de autoridade, que no caso aqui era o bispo. Quando ela escuta de alguém perguntas como, você gostou do que aconteceu? E coloca essa criança em período probatório por tempo indeterminado por ela ter sido vítima de abuso sexual. Você que é bispo, presidente de estaca, está me assistindo por alguma razão, ou foi bispo, presidente de estaca, fala para mim o que você acha da atitude desse líder, que não deveria ser líder de nada, muito menos um bispo, né? Porque ele não tem qualificação nenhuma, ele não tem empatia nenhuma. Ele não deveria ser bispo. Ele não deveria estar lidando com jovens. Ele não deveria estar lidando com experiências tão complicadas e traumáticas como de um abuso que um adolescente sofreu. Conversa com a gente sobre isso, você que foi líder na igreja e você que é da área de saúde mental, tá? Isso aqui me deixou assim de cara, eu não consigo entender o porquê que agiram dessa forma com ele.
um mestre para você receber o ofício, para você ser, como é que fala? Para você ser designado como mestre, né? Isso acontece, não, deixa eu ver, acho que é aos 15 anos, não é? 12, ah, não, é aos 14, 12, 13 anos, o menino é um diácono, 14, 15, mestre, 16, 17, sacerdote. Ele só foi designado como mestre aos 15 anos de idade porque ele foi abusado sexualmente por um homem que tinha idade para ser avô dele, um estranho. Será que é rebeldia e apostasia falar a verdade sobre a tua igreja, hein? Você acha mesmo? Você acha que experiências como essas deveriam ser ignoradas? Você acha que esse rapaz, que hoje tem 40 anos de idade, você acha que ele mereceu carregar esse peso por tantos anos? Você acha que é escolha dele, ou culpa dele, ou pecado mortal ele ser homossexual, ele ter nascido homossexual da mesma forma que você nasceu heterossexual, e você acha que por conta dele ter nascido diferente de você sexualmente, ele merecia todo esse peso, toda essa culpa, toda essa vergonha? Acusações descabidas, fuxico na vida dele? Você acha que ele merecia isso? Ai, amigo, se você acha que você merecia isso, então eu não quero ter nada a ver contigo. Porque a tua empatia é zero. E a tua igreja é mais importante do que sentimentos das pessoas. A gente nunca vai poder ser amigo, viu? E tristemente, né, o ex-missionário por quem ele se apaixonou e que também se apaixonou por ele, porque ele disse que foi um sentimento recíproco, né? Infelizmente ele decidiu ignorar a própria natureza e casou e teve filhos. Só que esse não é o final da história dele. Eu não sei se a gente vai ouvir falar sobre ele, provavelmente nunca vai ouvir falar sobre esse missionário, né? Esse ex-missionário homossexual que decidiu casar e ter filhos. Mas será que daqui a 20 anos ou 10 anos, ele deve ter mais ou menos 40, né? Mais ou menos a idade do nosso brasileirinho da história. Como é que será que vai estar a vida dele? Será que ele vai estar casado? E se estiver casado, será que ele vai estar feliz? Será que ele vai estar sendo fiel à esposa ou vai estar tendo vida dupla por conta das necessidades naturais dele como ser humano? Será que ele vai se divorciar ou já se divorciou dela? E agora trouxe sofrimento para ela e para os filhos? O que será que aconteceu na vida dele? Você entende o que eu quero dizer? Quando eu converso aqui com você que é homossexual, como é que pode ser errado se foi Deus que te criou assim? Porque se fosse uma escolha, aí tudo bem. Nós estaríamos todos no mesmo barco, né? Como seres humanos. Ah, eu quero ser, deixa eu ver. Acho que eu quero ser hétero. Ah, eu acho que eu quero ser homo. Ah, eu acho que eu quero ser bissexual. Ah, eu acho que eu quero ser assexual. Eu acho que eu quero ser transexual. Se isso fosse uma escolha para toda essa comunidade LGBT, seria uma escolha para mim e para você como héteros também, amigo. Aí você pode falar que é pecado, você que, né, toma a Bíblia ao pé da letra, você pode falar que é pecado, que é abominação aos olhos de Deus, mas por favor, se a gente nasce do jeito que a gente nasce e você prega, usando a Bíblia, que Deus foi quem criou a gente assim, que nós somos filhos de Deus, por favor. Como é que você vai me dizer que a homossexualidade é pecado? A Bíblia não deveria tirar o teu direito de pensar. Você é um ser humano, você tem um cérebro por uma razão. Eu tenho pena das pessoas que tomam a Bíblia ou quaisquer outros livros ao pé da letra e seguem sem questionar. Viu? Mas é isso. Eu sempre vou fazer aqui apologia ao amor, à aceitação, ao amor incondicional, à felicidade. Viu? Seja você quem for, né? Você é perfeito do jeito que você é, como o nosso querido aqui falou tão bem, né? Eu sei que o homossexualismo não é pecado, que Deus me ama do jeito que eu sou. Sei que Ele ama a minha natureza da mesma forma que Ele ama cada um de seus filhos. É claro, é claro que Ele ama. Como é que você pode acreditar, confiar e amar e servir um Deus que cria pessoas de diferentes cores de pele, de diferentes raças, diferentes culturas, diferentes naturezas sexuais, e você vai dizer que ele ama esse povo aqui, mas esse povo aqui ele abomina. Criação dele.
Não faz sentido. Pelo menos pra mim não faz, né? E eu espero sinceramente que nem pra você. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.